Educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar. Porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá e boas-vindas a mais um dos nossos mergulhos profundos. Eu sou o seu anfitrião e estou super animado para a nossa conversa de hoje. E eu sou a sua especialista de plantão. É um prazer enorme estar aqui com quem nos escuta para mais essa análise detalhada. E olha, hoje nós temos uma missão bastante audaciosa. O nosso objetivo não é fazer apenas uma revisão básica de conceitos históricos. Longe disso. A gente vai desmontar as engrenagens de uma das mentes mais influentes e eu diria controversas também da história moderna. O pensador francês Auguste Comte. Exato, Auguste Comte. Ele viveu ali entre 1798 e 1857. E as teorias dele definitivamente não são só um artefato do passado. Elas literalmente moldaram a arquitetura de como a nossa sociedade moderna funciona. É um privilégio estar aqui para desconstruir essas ideias com a nossa audiência. E é fundamental ressaltar ao longo de início o tamanho desse impacto. Com certeza. Quando a gente analisa a obra de Comte, não estamos debatendo abstrações acadêmicas presas no museu do século XIX. Não mesmo. Nós estamos olhando para o código-fonte. O código de como o Estado moderno tentou, e ainda tenta, organizar a si mesmo e aos seus cidadãos. E a nossa missão hoje é guiar quem acompanha a gente por um caminho que revela as entranhas disso tudo. O famoso positivismo. Isso, o positivismo. Para a nossa audiência que já conhece um pouco de sociologia, o desafio agora é entender como essa tentativa de reorganizar o conhecimento humano gerou um modelo de controle social bem brutal. E muito eficiente, diga-se de passagem. Muito eficiente. A gente quer explorar como isso ditou o nosso sistema de educação e teve uma influência gigantesca, muito particular, no Brasil. Por que essas ideias ditam regras invisíveis na forma como a gente aprende e como o poder é exercido? Certo, vamos desvendar isso. Vamos olhar de onde surgiu essa obsessão por ordem. O que é fascinante aqui é o seguinte: nós não podemos dissociar o positivismo do trauma histórico de onde ele nasceu. O trauma da Revolução Francesa, né? Exatamente. Comte estava ali, respirando a fumaça deixada pela Revolução. Ele olhava para a Europa e via um caos absoluto. Uma bagunça? A velha ordem monárquica e religiosa tinha sido decapitada. Literalmente. Literalmente. Mas a nova ordem iluminista, que era baseada em direitos individuais e naqueles debates filosóficos infinitos, parecia incapaz de construir uma sociedade estável. Então, o positivismo nasce de um pânico. Um pânico diante do caos. É uma tentativa desesperada de aplicar o rigor frio e calculado das ciências exatas direto no comportamento humano. Física, ou biologia celular, em uma sociedade cheia de emoções e conflitos, soa como uma receita para o autoritarismo. E é. É a famosa física social, um termo que ele mesmo cunhou antes de inventar a palavra sociologia. Exato. Quando você chama o estudo da sociedade de física social, você está dizendo que os humanos são tipo átomos, né? Ou planetas. Planetas com órbitas fixas. Isso, que não têm livre-arbítrio real. Eles precisam obedecer a leis imutáveis. Como um engenheiro tentando construir uma ponte ou um programador desenvolvendo um software fechado. Essa é a grande contradição e o grande perigo do modelo. Comte acreditava com uma convicção quase religiosa que o planejamento social deveria seguir os mesmos critérios de um biólogo. Como se a sociedade fosse um organismo. Exatamente. Em um corpo humano, o coração não debate com o pulmão sobre qual é a melhor forma de circular o sangue. Faz sentido na biologia. Cada órgão tem uma função pré-determinada. Qualquer desvio disso é uma patologia, é uma doença. E para o positivismo, a sociedade é esse grande organismo. Então, uma greve, uma rebelião, o questionamento do sistema... Tudo isso é doença. É visto como algo que precisa ser curado pela ciência exata. Se conectarmos isso com o panorama geral, o que nós temos é a fundação da tecnocracia moderna. O comportamento humano é imprevisível por natureza. E o que Comte propõe com a sociologia é pegar todo esse caos e organizar. O funcionamento social deveria obedecer a diretrizes de uma elite intelectual. E o argumento para justificar isso era
promover o bem-estar, né? Promover o bem-estar e o progresso. A liberdade individual é sacrificada em nome do progresso científico. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, para justificar por que essa elite científica deveria governar o mundo, ele precisou criar uma narrativa histórica. Uma narrativa bem conveniente. Muito conveniente. Uma narrativa que colocava a própria filosofia dele no topo da pirâmide evolutiva. Entram aí os famosos 3 estados reformulados por Comte. Isso, a lei dos 3 estados. Para quem já estudou, a progressão é familiar, mas a arrogância intelectual embutida nessa linha do tempo é surreal. É uma visão puramente teleológica da história. Ou seja, uma história que tem um destino final obrigatório. Um caminho sem desvios. Exato. Ele categoriza a evolução do conhecimento em 3 fases. A primeira, que é o ponto de partida primitivo, é o estado teológico. Que é quando a mente humana tenta entender a origem das coisas, buscando respostas no sobrenatural. O mundo compreendido através do misticismo. Mas não é só acreditar em deuses da chuva ou do sol. O que incomodava Comte era a busca pelas causas absolutas. A humanidade queria saber o porquê das coisas. O grande porquê. Por que existimos? Como não tínhamos laboratórios, a gente preenchia essa angústia com a imaginação religiosa. E essa imaginação criava narrativas que mantinham a coesão social, pelo medo ou pela devoção. E Comte, secretamente, admirava essa coesão. Principalmente a da Igreja Católica medieval, né? Sim, ele odiava a teologia, mas amava a estrutura hierárquica. Só que o conhecimento avança e nos leva ao segundo estágio. O estado metafísico. O estado metafísico, que é de longe a fase que ele mais desprezava. É a adolescência rebelde da humanidade. É quando a gente substitui a imaginação pela filosofia e pela razão abstrata. Os deuses saem de cena e dão lugar aos direitos naturais. A soberania popular, o contrato social, o iluminismo todo, a humanidade começa a argumentar. Mas por que ele odiava tanto essa fase? Porque o estado metafísico é o estado da crítica, do questionamento, da desconstrução. E isso bagunça a ordem. Muito! A razão iluminista foi fantástica para destruir o poder absoluto dos reis, mas na visão de Comte, ela era péssima para construir algo no lugar. É um bando de filósofos debatendo e ninguém resolve nada. Exato. Uma sociedade baseada em debates filosóficos leva à anarquia crônica. A mente humana tenta racionalizar o mundo, mas fica presa em ideias abstratas. Fica faltando uma ciência dura. Fica. É o momento dos advogados, dos tribunos discursando sobre liberdade e igualdade. Coisas que não podem ser medidas em um laboratório. Para um positivista, são ficções não quantificáveis. O que nos leva ao ápice do delírio do Comte. O estado positivo, a linha de chegada. O amadurecimento final da espécie humana. No estado positivo, a imaginação do estado teológico e a argumentação do estado metafísico são varridas do mapa. Acaba o porquê. Acaba. O foco se volta estritamente para a investigação científica dos fatos e das leis. A humanidade desiste de perguntar por que as coisas acontecem e passa a perguntar como elas acontecem. Observação, experimentação, classificação rigorosa. A ciência concreta vira a única verdade aceitável. É obsessão em tirar o foco de qualquer coisa que não possa ser provada e transformada em lei imutável. É fascinante e um pouco assustador. E antes de falarmos sobre como isso moldou a sala de aula, nós temos que falar sobre o Brasil. Ah, o Brasil! Porque, incrivelmente, o Brasil talvez tenha sido o laboratório de testes mais bem-sucedido do positivismo no mundo inteiro. Com certeza foi. A penetração dessas ideias aqui no final do século XIX é um fenômeno ímpar. Não foi só teoria, foi um projeto de poder prático. Enquanto na Europa o positivismo ficava mais em círculos acadêmicos, no Brasil ele foi adotado como um manual de instruções, principalmente pelas elites militares. Lá na Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Figuras como o Benjamin Constant viram ali a desculpa perfeita para modernizar o país sem precisar democratizá-lo. É a famosa transição por cima. O Brasil queria se livrar da monarquia, que representava o atraso, o estado teológico, mas as elites morriam de medo do estado metafísico. Eles olhavam para as repúblicas vizinhas e viam guerra civil, viam participação popular e pensaram,
Vamos pular essa fase. Vamos pular a democracia bagunçada e ir direto para o Estado positivo, uma ditadura científica e republicana. E o resultado histórico dessa mentalidade está na nossa bandeira até hoje. Ordem e progresso. Não é só um lema bonito, é o resumo da doutrina do Comte. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. A República Brasileira de 1889 foi praticamente um golpe de Estado de inspiração positivista. Totalmente. A separação entre igreja e Estado, a secularização dos cemitérios, tudo orquestrado sobre a lógica de que a sociedade precisava ser gerida de cima para baixo, pela razão burocrática. E essa mentalidade de que o progresso só vem através da ordem imposta por tecnocratas contaminou toda a estrutura do nosso Estado. A aversão ao debate público, a crença de que os problemas sociais são só problemas técnicos que um engenheiro pode resolver. Tudo herança de Comte. Mas onde a gente sente isso de forma mais diária e dolorosa é na educação. É aí que a coisa fica muito prática. Então, o que tudo isso significa quando a porta da sala de aula se fecha? O impacto na pedagogia é de uma violência epistemológica profunda. Quando a gente transporta essa premissa de que só a ciência exata é dona da verdade para a escola, a dinâmica de poder muda. Fica totalmente rígida. O conceito que se consolida é quem detém o conhecimento determina como deve ser a prática. Não tem construção em conjunto. Não existe. Existe um transmissor iluminado e um receptor que precisa ser moldado. O professor vira o centro absoluto. E quem está nos ouvindo e já sentou numa sala de aula tradicional vai reconhecer isso. A própria arquitetura da escola. As carteiras enfileiradas. Perfeitamente enfileiradas, todo mundo olhando para a nuca do colega e para o professor lá na frente, num estrado elevado. O silêncio absoluto sendo exigido. O sinal tocando para trocar de disciplina igualzinho a sirene de uma fábrica. É a linha de montagem industrial aplicada ao cérebro humano. Tudo ali é desenhado para matar o estado metafísico do aluno, matar o questionamento e impor o estado positivo. Isso levanta uma questão importante sobre o conteúdo. Com certeza, a pedagogia tradicional positivista decreta que apenas conteúdos científicos, fatos e fórmulas exatas merecem ser ensinados. A arte, a intuição, a filosofia. Tudo perfumaria. Ou pior, subversão da ordem. A sala de aula vira um centro de treinamento de assimilação de regras. O aluno que questiona o porquê de uma fórmula leva bronca. O que importa é aplicar o como para passar na prova. E as provas, as notas, os rankings são ferramentas puramente positivistas para quantificar o intelecto. O foco nas exatas como sinônimo de inteligência vem direto daí. Se a pessoa é boa em matemática, ela é brilhante. Se é boa em artes, o sistema olha com pena, como se fosse um fóssil do estado teológico. É uma ironia trágica, porque a justificativa de Comte para engessar tudo isso era promover o bem-estar coletivo. Ele achava que a incerteza causava sofrimento. Ele genuinamente acreditava nisso, que a certeza matemática traria paz. A pedagogia tradicional busca criar indivíduos ajustados para serem engrenagens silenciosas na máquina social. Se cada um cumprir sua função sem questionar, a ordem e o progresso estão garantidos. Exato. É impressionante, sufocante, ver como essas peças ainda formam o esqueleto das nossas instituições. Vamos dar uma recapitulada no que cobrimos hoje? Vamos lá. Nós começamos desenterrando Comte como o arquiteto de uma sociedade que tentou erradicar a imprevisibilidade humana, transformar a sociologia numa física exata. Nós também detalhamos a arrogância por trás dos três estados, a jornada da imaginação teológica, passando pela turbulência do estado metafísico, que ele tentou suprimir, até desembocar no estado positivo, que coroa a ciência empírica como a única verdade, ignorando qualquer outra forma de compreensão. Exploramos o impacto disso no Brasil, como o país abraçou essa ideologia para instaurar uma república tecnocrática e colocou isso na bandeira. E, finalmente, vimos isso na sala de aula, o modelo focado no professor, formatando mentes com diretrizes pré-determinadas sob a promessa do bem-estar supremo. Compreender o positivismo hoje não é só um exercício de memória histórica. É um exercício de autodefesa intelectual. Quando a gente entende as raízes da nossa burocracia e do ensino engessado, ganhamos capacidade crítica. Ganhamos a ferramenta de criticar o próprio sistema. E é a partir disso que eu quero deixar uma provocação para quem nos acompanha. Uma excelente provocação. Um pensamento para ecoar.
Se o objetivo máximo do estado positivo é organizar o desenvolvimento humano só com base em ciências exatas e leis pré-determinadas. Para garantir controle e bem-estar. Exato. O que acontece com a capacidade humana de criar, de inovar e questionar, que era a marca do estado teológico e do metafísico? O que sobra de nós? Será que o ser humano consegue mesmo ser perfeitamente planejado por uma ciência exata? Ou a nossa natureza sempre vai precisar de uma boa dose do imprevisível e do caótico para continuar evoluindo? As rachaduras no modelo de Conte são exatamente os lugares por onde a nossa humanidade consegue respirar. Fica a reflexão. Fica o convite para essa reflexão profunda. Foi um imenso prazer compartilhar essa análise intelectual com cada pessoa que esteve conosco hoje. Continuem questionando as regras invisíveis e explorando além do óbvio. E, acima de tudo, continuem buscando conhecimento. Até nossa próxima investigação detalhada. Um grande abraço e até lá!